Olá, gente, como vai? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam indo muito bem. Eu tenho a certeza de que esse tempo que nós estamos nos encontrando nesses estudos tem feito a diferença na sua vida? Eu tenho a certeza que sim, porque a palavra do Senhor não volta vazia. E nós vamos dar sequência ao nosso estudo, nós vamos continuar falando sobre a vida que eu sempre quis e que Deus sonhou para mim. Então, nós vamos estar se dando a continuidade. Nós estamos falando desse livro aqui maravilhoso, esse livro aqui é abençoado, esse livro aqui é muito, muito, muito bom. Então você tem aí a certeza de que tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós vamos estar aqui juntos, unidos, neste momento, neste mesmo propósito. E para que isso possa fluir de uma maneira mais legal, mais tranquila, nós vamos orar neste momento, nós vamos falar com Deus para que Deus possa nos abençoar rica e poderosamente. Você concorda com isso? Amém? Mas antes de orar, deixa eu falar uma coisa para você. Deixe o seu like, compartilhe essa transmissão com quem você acha que necessita. Compartilhe esse estudo, né? E nos ajude a fazer com que esse estudo alcance muito mais pessoas do que nós estamos fazendo agora. Então, é muito importante você dar a sequência aí, é muito importante você estar dando a continuidade dessa transmissão para outras pessoas também. Tá bom, gente? Agora sim, agora nós vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o Senhor. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te engrandecer, nós queremos te exaltar por tudo o que o Senhor tem feito por nós. Neste momento, nós glorificamos o teu nome e sabemos que o Senhor tem algo especial para nós. Obrigado, Deus, se conosco, nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? E é isso aí, nós estaremos aqui estudando um tempinho, nós vamos passar um tempo juntos. Então, eu quero que você possa estar aí junto comigo. Então, o tema de hoje, nós estamos estudando exatamente isso aqui, ó, a vida que você sempre quis e que Deus sonhou para você, tá bom? Então, a vida que você sempre quis e que Deus sonhou para você. Nós estamos aí já na sétima lição, gente. Sétima lição, olha só que coisa linda. E o tema de hoje é a prática do serviço, a prática do serviço. Nós vamos falar um pouquinho sobre servir, o que é servir, o que nós vamos fazer, o que significa serviço, né? E nós vamos ver também o que impede de nós, muitas vezes, realizarmos esse tipo de serviço. Winston Churchill, ele diz o seguinte: somos todos insetos, mas acredito que eu seja um vagalume. Olha só que frase, né? Essa frase de Winston Churchill. Então, o que você é? Você é um vagalume ou você é um simples inseto, né? E o primeiro tópico que nós vamos estar falando aqui, o primeiro ponto que nós vamos estar falando aqui, é exatamente esse aqui, o pecado mais antigo. Qual é o pecado mais antigo que você pode encontrar na Bíblia? Eu vou dizer para você uma coisa muito interessante. Um dos pecados mais antigos que a gente pode encontrar na Bíblia é o orgulho. Ele é muito antigo mesmo. Porque olha só, é, lá no Jardim do Éden, a gente viu isso com a situação de Adão e Eva. Olha só o que diz aqui, nesse texto, eu quero passar esse texto aqui para você, que diz assim: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Esse simples fato de você comer o fruto, né, Adão comendo o fruto junto ali com Eva, o que trouxe para nós? Trouxe uma coisa muito interessante, muito peculiar, uma coisa muito plausível. Nós sempre estaremos tentando ser Deus. Nós sempre vamos querer ocupar o lugar de Deus. E isso é uma coisa que nós não temos condições de fazer, né? E dentro desse tema
né, ou do pecado mais antigo, né, do pecado mais antigo da Bíblia, que é o orgulho, nós temos algumas coisas interessantes aqui. Como reconhecemos o orgulho em nós? Como nós reconhecemos o orgulho em nós? Gente, é uma coisa muito interessante. Muito interessante. Como é que nós reconhecemos orgulho? Nós reconhecemos orgulho pela vaidade. Vaidade. Vaidade implica na preocupação com minha aparência ou imagem. Gente, isso aqui é algo muito, muito sério. Porque olha só, vaidade implica na preocupação com minha aparência ou imagem, né? Isso aqui é uma coisa que acontece demais nos dias atuais. Muitas pessoas estão preocupadas com a sua imagem, o que, que as pessoas vão dizer, o que, que as outras vão falar, o que, que é isso ou aquilo. E nós muitas vezes estamos entrando nessa mesma vibe, como o pessoal diz por aí. A vaidade talvez seja a forma mais comum de orgulho. Pode ser irritante e tola, mas não a mais perigosa, felizmente. Graças a Deus por isso. Por quê? Além da vaidade, você vai ver aqui que nós vamos ter uma outra coisa. Nós vamos ter aqui teimosia. O que é teimosia? Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso irremediavelmente. Olha só, gente, a teimosia é uma das coisas que mais revela o seu caráter e a sua decadência, ou seja, não a sua decadência no sentido de que você está destruído, não, mostra quem você é com relação ao pecado. Então, essa é a teimosia. E dentro desse tema teimosia, olha só o que diz Provérbios 29:1. Eu acabei já dizendo a frase para você. Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e sem aviso e irremediavelmente. Queridos, o que isso tem a ver comigo e com você? Uma coisa muito importante. Nós temos aí que começar a ter a noção certa e correta de tudo aquilo que nós precisamos ter diante da palavra de Deus. Uma das coisas mais interessantes que podemos ter é que muitas vezes nós não queremos fazer a vontade de Deus, nós queremos fazer a nossa vontade. Somos teimosos muitas vezes com relação a isso. E hoje aqui nós estamos falando também, né, além da teimosia, nós estamos falando também da exclusão. Exclusão, gente, é outra coisa perigosa. É outra coisa perigosa. Por que é perigosa? Olha só, em um nível mais profundo de orgulho, é a opção de excluir tanto Deus quanto outras pessoas do lugar a quem tem direito em nosso coração. A exclusão é um dos perigos que mais ronda a vida de muitas pessoas. Por quê? Porque na exclusão eu tiro Deus e também as pessoas de dentro do meu coração, ou seja, eu as excluo. Olha esse versículo que a gente lê aqui para você de Marcos 12:30. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Meu querido, preste atenção, eu quero falar algo muito importante para você. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você o seguinte: o orgulho mata a sua capacidade de amar. Por quê? Porque o orgulho é uma espécie de anti-amor. E o que é anti-amor? Eu excluo ao invés de incluir. Eu afasto ao invés de acolher. Então, isso é muito ruim. Então, olha só, a exclusão, ela também me leva a julgar ao invés de servir. Então, assim, eu quero ficar rico, eu quero ficar cada vez mais inteligente, eu quero ter muitas coisas e eu não me satisfaço com aquilo que eu tenho e com aquilo que Deus me dá. E quando eu não me satisfaço com aquilo que Deus me dá e com aquilo que eu posso estar recebendo de Deus,
o que acontece comigo? Uma coisa simples. Uma coisa simples. Eu começo a julgar ao invés de servir. Eu começo a excluir ao invés de acolher. Olha só que coisa interessante, gente, né? Então, um exemplo aqui. Qual foi o pecado dos publicanos na época de Jesus? Eu vou dizer para você aqui algumas coisas interessantes: ganância, desonestidade e corrupção. Três coisas que os publicanos faziam. Os fariseus agradeciam a Deus por pertencer a uma categoria diferente, mas olha só que há um versículo de de Lucas 18, versículo 9 a 14, eu só vou ler um trecho do versículo, né, desse trecho que é grande, vou só ler um versículo importante. Não sou como os outros ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou meu dízimo de tudo aquilo que eu ganho. Então, qual a diferença do fariseu para o publicano? Os dois andavam em pecados. Por quê? Porque o fariseu ainda, pela fala e por aquilo que ele fazia, ele queria dar muito mais, ele queria receber mais crédito extra do que lhe era devido. Então, olha só, e Jesus mostra que não adianta você fazer A, B, C ou D. Não adianta você mudar a situação, não adianta você mudar as coisas. Por quê? Jesus mostra que amar a Deus acima de todas as coisas não te isenta de forma alguma de você deixar de servir quem precisa. Então, olha só que coisa maravilhosa. O orgulho, né? Orgulho não, desculpa. A coisa maravilhosa é que nós precisamos reconhecer que nós carecemos da ajuda divina para matar o orgulho que está em nós, para que nós possamos viver melhor. Agora, olha só, isso aqui é muito importante. Está na tela para que você possa ver. Orgulho e desamor andam sempre juntas. Irmãos, é exatamente isso. Orgulho e desamor sempre andam juntos. Quem tem orgulho não tem amor. Então, eu falei que aqui o orgulho destrói a nossa capacidade de amar, né? Ok? Nós estamos agora para um outro ponto que é muito importante também. Essa coisa confusa demais chamada humildade. Irmãos, é exatamente isso, né? O que a gente pode dizer da humildade? Muitas vezes a falta de humildade, ela é confusa para nós, porque muitas vezes achamos que ser capacho dos outros, nós estamos sendo humildes, quando na verdade, nós não estamos. Ok? Então, olha só, Christopher Lasch tem assim, ele fala sobre a cultura do narcisismo. Então, eu quero que você pense agora, eu sei que talvez você não tenha conhecido, mas se você conheceu Muhammad Ali, ele era um lutador de boxe e ele tinha uma seguinte frase. Ele dizia assim: eu sou o maior. De todos nós, eu sou o maior. E Don King, que era o seu promotor de, de, de boxe, promotor de boxe, ele simplesmente dizia: nunca canso de surpreender a mim mesmo. E ele ainda completa a frase dizendo: falo isso com humildade. Estranho isso. É estranho ver como as pessoas elas agem com relação ao orgulho. Elas têm, falam, mas ao mesmo tempo querem serem humildes. Queridos, não há, como que eu posso dizer, não há compactuação entre essas duas coisas. Não tem como. Não tem como você ser orgulhoso e humilde. Ou você é orgulhoso ou você é humilde, né? E Jesus nos convida a substituir o orgulho por uma vida de humildade. Humildade. Então, vamos lá. Aqui tem um versículo para que você possa entender. Qual é o versículo? Pois todo aquele
que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será o que? Exaltado. Será exaltado. Ok? Muito bom esse versículo. Ok? Então, olha só que coisa interessante este versículo, e nós temos que entender um pouco esse versículo. O que significa, aqui diz, humilhar, a si mesmo se humilhar. A si mesmo se humilhar. O que significa isso na vida cotidiana? Vamos dar um exemplo que alguém elogie você, a sua aparência, ou algo que você fez de bom. Qual seria, então, diante disso, né? O que significaria exatamente essa é a pergunta? O que significa a si mesmo se humilhar e o que significa, qual o significado é com relação à atitude se alguém te elogiasse? Se alguém te elogiasse, qual seria a sua atitude? Né? Qual seria a sua ação com relação a isso? Muitas vezes as pessoas iam ser aquelas pessoas soberbas, aquelas pessoas que estariam ali fazendo algo maravilhoso. Olha como eu sou bonito, olha como eu sou bom, né? Mas Jesus mostra outra variante para isso, né? Jesus mostra outro ponto. E Jesus, ele nos deixa escrito que nós precisamos corrigir o nosso foco superficial e tirar o foco daquilo que nós recebemos elogio, mas nós devemos render a Deus toda a honra e glória diante daquilo que nós fazemos. Provérbios 11:22, ele diz o seguinte, então, olha lá, como anel de ouro em focinho de porco, assim a mulher bonita, mas indiscreta. Então, o que nós podemos entender disso aqui? Isso aqui é fácil. Isso aqui eu vou mostrar para você que é muito fácil. Alguém te elogia e você fica todo cheio. Você começa a inchar, a inflar que nem um balão. Na mesma hora você tem que dizer, arreda-te daqui, Satanás. Porque esta não é a minha função e este aqui não é o meu foco. Né? Então a gente tem que entender essas coisas. Nós precisamos entender isso. Porque se nós não entendermos isso, nós vamos estar tendo grandes dificuldades. E aí o que acontece? A humildade não tem nada a ver com persuadir a nós mesmos e aos outros, ok? Não é persuasão, nós não temos que persuadir ninguém, né? Não tem nada a ver com autoflagelação, né? Tentar reduzir a pessoa ao nada, só para que você possa ser maior do que ela. Gente, isso é totalmente contrário à palavra de Deus. A humildade tem a ver com a submissão da vontade, implica em um autoesquecimento sadio. Se a pessoa te elogiar, receba o elogio, guarde no teu coração, continua a tua vida como se nada tivesse acontecido. Ah, mas isso é complicado? É complicado, mas nós temos que saber conviver com isso, porque senão nós vamos ter graves problemas. Então, olha só que coisa aqui. Humildade envolve uma revolução coperniana da alma, a percepção de que o universo não gira em torno de nós. Qual é o erro hoje? Hoje você pode, talvez o que eu vá dizer agora possa até trazer para você lembrar alguém, mas você já viu pessoas que elas acham que elas são o centro do universo? Elas são aquelas pessoas que estão ali para fazer as coisas que elas querem fazer e elas querem se mostrar, elas querem fazer aquilo que agrada as pessoas. Tem pessoas que fazem as coisas mais para agradar as outras pessoas do que agradar a Deus, né? Então, olha só, você não é a última Coca-Cola do deserto. Creia nisso e leve isso no seu espírito.
A humildade, se um dia crescermos o suficiente a ponto de atingi-lo, não deve ser um fardo, e sim um imenso talento ou dom que Deus nos dá. Então, olha só, a humildade ela é conseguida através de crescimento espiritual. É isso que nós temos que ter em mente. Tudo é parte de crescimento espiritual. Então, nas palavras de Lutero, a humildade é a decisão de permitir a Deus ser Deus. Aí envolve uma coisa muito importante. Você tem se deixado permitir Deus ser Deus na sua vida? Envolve humildade. Envolve fazer a vontade de Deus. Tá bom, gente? Até aqui tudo bem? Vocês estão bem? Estão acompanhando? Né? Aí nós vamos falar também sobre a busca enganosa. Né? Como buscar a humildade? Como buscar a humildade, gente? Como buscar a humildade? Então, aqui, o orgulho representa um problema constante para as pessoas que lutam pelo crescimento espiritual. E isso é uma verdade, porque tem pessoas que não conseguem ter crescimento espiritual porque elas estão vivendo um tempo apenas com orgulho. Eu orgulho. Eu li a Bíblia este ano, eu fiz devocionais todos os dias, eu fiz isso, fiz aquele outro. Na verdade, é o orgulho que está falando por ela. E nós temos que mudar isso, nós temos que mudar essa situação. Porque olha só, qual que é o problema? Quando tento fazer algo bom, e eu faço algo bom, mas ao mesmo tempo as pessoas que estão ao meu redor, elas não fazem a mesma coisa que eu faço. É nesta hora que eu tenho que orar por elas e não simplesmente chegar e dizer para essas pessoas que elas deveriam fazer o mesmo que eu estou fazendo, que elas são todas preguiçosas por não estar fazendo bem como eu estou fazendo. Aí incorre de um risco muito grande. O risco que eu incorro nessa situação é de comparação. Eu me comparo com as outras pessoas e eu fico comparando a vida delas, e se elas não fizerem o que eu estou fazendo, então elas não servem, eu entro no processo de exclusão. Lembra que eu falei agora de pouco? Eu entro no processo de exclusão. E isso nós precisamos entender por quê? Porque nós precisamos mudar essa situação. A comparação vai gerar, infelizmente, julgamento. Vai virar julgamento. Então, olha só, o que é mais difícil, gente? Existe uma coisa muito difícil de ser feita. Eu quero aqui dar o exemplo, com relação a isso, do filho pródigo. Lembra da história do filho pródigo? Chegou lá, pediu todo o dinheiro do pai, pediu a herança, saiu, gastou tudo, estava comendo com os porcos e decidiu voltar para casa. Quando ele volta para casa, o pai abençoa, coloca anel, coloca uma nova túnica, né, roupas novas. E o que acontece quando o filho mais velho vê tudo? Ele se ira. Então eu quero dizer essa frase para você. O mais difícil do mundo, uma das coisas mais difíceis do mundo é deixar de ser o filho pródigo sem se tornar o filho mais velho. Você entende isso? Você está entendendo isso? Então, assim, o mais difícil é deixar de ser o filho pródigo sem se tornar o filho mais velho. Por que isso, gente? Porque é muito fácil. Foi muito fácil para o filho mais novo, o pródigo, sair e gastar tudo, mas foi muito difícil o filho mais velho ver tudo aquilo e a sensação de orgulho no seu coração falou muito mais forte. E nós precisamos mudar isso. E se isso está acontecendo na nossa vida, nós temos que mudar. Então, como buscar a humildade? Então, vamos lá. Primeiro, seguindo Jesus na prática. Seguindo Jesus na prática. Meu irmão, vamos seguir Jesus na prática. Você quer
tomar cuidado com a decisão que você vai tomar, né? Toma cuidado, porque quando você tomar essa decisão, eu tenho certeza que ela vai falar muito ao seu coração, e ao falar no seu coração, eu tenho certeza de que Deus vai mostrar o que você precisa fazer na prática, né? Richard Foster, ele escreve o seguinte: mais do que qualquer outro meio, a graça da humildade é produzida em nossas vidas pela disciplina do serviço. Nada como o serviço para disciplinar os desejos desordenados da carne, e nada como servir no anonimato para transformar os desejos da carne. A carne choraminga contra o serviço, porém contra o serviço feito no anonimato, ela apronta uma gritaria. Ela esperneia para obter honra e reconhecimento. Então, olha só, Jesus, ele mostra isso muito na prática para nós, e de uma forma muito clara, né? Muito clara. Em Mateus 20, 28, diz assim: como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, qual é o exemplo maior de humildade e de serviço? É Jesus. É Jesus, né? E principalmente na prática do serviço. Por que que eu falo isso? Porque, na verdade, servir tem tudo a ver com Deus. Tudo a ver com Deus. E aqui entra uma coisa muito interessante. Aqui entra um texto da palavra do Senhor, e nós vamos ler esses textos de Filipenses 2, de 6 a 11, que diz o seguinte: que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E antes de eu voltar aqui na tela para você, eu quero que você olhe aqui algo muito interessante, algo que você precisa grifar na sua Bíblia. Eu vou passar aqui o mouse para que você veja. E sendo encontrado em forma humana. Eu quero que você grave essa palavra sendo, tá bom? E nós vamos aqui entender estes versículos maravilhosos. Então, o que acontece aqui, gente, é uma coisa muito interessante e que você vai aprender agora. Sabe aquela palavra que eu disse para você, sendo? Ela no grego tem um sentido de circunstância, uma partícula circunstancial. Então, o que aconteceu é o seguinte: Jesus, ele sendo Deus, ele deixou de ser, ele se esvaziou daquilo para vir em forma humana e mostrar para mim e para você que nós podemos servir de maneira diferente que nós estamos fazendo hoje. Então, essa partícula sendo, no grego, ela fala muito de circunstância. Vou dar um exemplo aqui. Você torce para algum time de futebol? Se você não torce, só um exemplo para que você possa entender. Sendo torcedor do time A, B, C ou D, não sei qual que é o seu time, prevemos que o nosso time conquistará o título. Isso aqui é uma circunstância. E olha só, essa frase, ela expressa exatamente o que Jesus expressou, né? Uma circunstância, por causa de uma circunstância, ele se esvaziou de si mesmo e ele veio ao mundo em forma de servo, figura humana, ok? Então, veja bem, nós precisamos estar envolvidos mais com isso, porque era o que Paulo estava tentando explicar para nós, e ele explicou muito bem para a igreja de Filipe exatamente isso. Olha só, eu vou ler aqui para você o que o autor escreve aqui. Ele diz assim: neste caso,
neste caso, Paulo estaria dizendo que deveríamos ter uma posição semelhante à de Cristo, que, embora ou apesar do fato de ser a mesma natureza de Deus, não considerou a igualdade com Deus algo a se agarrar, mas esvaziou-se de si mesmo, assumindo a natureza de servo. Olha só que coisa interessante, eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Do ponto de vista humano, faz perfeito sentido. Por quê? Porque Jesus, ele tornou-se servo apesar do fato de ser Deus. Apesar do fato de ser Deus, ele quis ser servo. E é exatamente isso que nós estamos estudando e vendo no ato de servir. O que significa servir? É esvaziar de você mesmo em prol, em servir alguém. Então, esvaziar de você mesmo em prol de servir alguém. Então, em outras palavras, sua atitude deveria ser a mesma de Cristo, o qual, por ter a mesma natureza de Deus, não considerou a igualdade de Deus como base a que se agarrar, mas esvaziou-se de si mesmo, assumindo a natureza de servo. Então, se Jesus mostra que isso era preciso e foi necessário, quanto mais para nós. Nós temos essa grande necessidade de também sermos e estarmos assim, de realizar este ato. Então, Jesus, ele não se preocupou com a forma exterior, ele não se preocupou com a forma exterior, mas ele descreve como é servir de dentro para fora. Então, ele se mostra divino, mas ao mesmo tempo servo, porque ele não observou o externo, né? Ele não só ficou, mas ele também observou que precisávamos seguir o exemplo dele, de dentro para fora, servir a quem precisa, ajudar a quem precisa. E eu vou falar isso mais para frente, mas eu quero dizer para você que o ato de servir tem que ser usado com sabedoria e discernimento. Fique atento com isso também. Não é saindo e servindo a qualquer pessoa, porque muitas vezes nós estamos fazendo isso para cumprir tabela. E não é isso. Nós temos que orar e pedir para Deus, Senhor, quem eu preciso ajudar hoje? Quem pode ser ajudado através da minha vida? Ok? Então, olha só. O orgulho, ele precisa ser destruído da nossa vida, porque não está em Deus o orgulho, né? Deus, ele é o servo infinito, é o ser mais humilde de todo o universo. Jesus não veio como servo, apesar do fato de ser Deus, mas precisamente por causa do fato de ser Deus. Então essas palavras, apesar de e por causa do fato, nos ajuda a entender essa situação toda que nós precisamos aprender. E como que nós aprendemos? Como que nós aprendemos? É simples, irmãos. Nós aprendemos sendo Jesus, deixando Deus trabalhar o nosso interior para que se reflita no exterior, né? Então, o plano de Jesus para os seus seguidores é o seguinte. Eu quero passar aqui para você, Dietrich Bonhoeffer. Ele diz o seguinte: sabemos quem semeia esse pensamento na comunidade cristã. Que pensamento? De ser Deus, de ser aquela pessoa orgulhosa, daquela pessoa que eu quero ser o maior de todos. Mas talvez não tenhamos consciência suficiente de que nenhuma comunidade cristã ou igreja se congrega sem que esse pensamento brote de pronto como uma espécie de discórdia. Assim, bem no início da Irmandade Cristã, produz-se uma luta invisível, com frequência inconsciente de vida e morte. Surgiu uma discussão entre eles. É o bastante para destruir a comunhão. Então, o plano de Jesus é que nós tenhamos intimidade e comunhão com todas as pessoas da igreja. Aqui nós estamos falando de congregação da igreja, mas basta surgir uma fagulha de orgulho que acaba toda a comunhão e toda a intimidade. E é por isso que nós precisamos entender
que nós não podemos fazer tudo, nós não somos especiais em tudo, nós temos que cumprir o propósito designado por Deus que Ele nos chamou para fazer. E é por isso que eu quero dizer para você exatamente isso. Eu não sou o super-homem, eu não sou o super-homem. O super-homem veio para ajudar os fracos, os oprimidos. Ele tinha uma capa, ele tinha... ali ele não levava, como que eu posso dizer para você, ele não levava os tiros batiam e caíam, ele tinha os olhos com raio laser, ele tinha raio-x. Mas, veja bem, ele nunca teve medo, nunca se sentiu fracassado, e muito menos confuso. Só que isso não sou eu. Eu vou dizer por mim, não sou eu. Por quê? Eu sou um fracassado, eu sou um pecador, eu sou uma pessoa que precisa e carece de Deus todos os dias. O intuito que eu digo para você de fracasso não significa que eu tenho fracasso literalmente, mas eu sou um fracassado em tentar ser algo que eu não sou. Entendeu? É exatamente isso. É isso que nós temos que aprender. E muitas vezes nós adultos, nós queremos ser super-homem. Quero ser mais inteligente, quero ser bem mais sucedido, eu quero ser mais rico, eu quero, enfim, eu queria ter crescimento espiritual bem mais do que todo mundo. O principal motivo pelo qual Jesus nos chama para servir não é para atender uma necessidade dos outros, mas sim pelo que nos acontece quando servimos. Então, para com essa síndrome de super-homem, dá um tempo para a sua vida e entenda que não é servindo os outros que você vai conseguir ter uma resposta daquilo que você necessita. Lembra que eu disse alguns minutos atrás? Eu disse exatamente isso. Nós estamos procurando satisfação aonde ninguém, nada, o mundo não vai poder satisfazer aquilo que falta em mim, sendo somente Jesus o que vai trazer o preenchimento necessário na minha vida para completar essa lacuna, para preencher essa lacuna na minha vida, para que eu possa ter uma vida de satisfação. Então, isso é muito importante a gente entender. E muitas vezes nós estamos achando que eu servindo, eu fazendo todas as vontades que tem que ser feita, eu quero... Não, isso não vai te trazer nenhum tipo de benefício, mas quando você faz com sabedoria, com discernimento, e você serve alguém, é porque algo vai acontecer no seu coração, porque nós estamos muito mais, eu estou muito mais preocupado em saber o que vai acontecer comigo quando eu faço aquilo que Deus quer, né? Então a gente precisa estar pronto para ouvir exatamente isso. Então, olha só, gente, que coisa maravilhosa. Qual é a sua fraqueza? Ministre sobre ela. Ministre sobre ela. Você precisa reconhecer esta fraqueza. E ao reconhecer esta fraqueza, você precisa trabalhar com ela. O motivo pelo qual auxiliamos as pessoas não é porque somos fortes e elas precisam de nós. É porque se não o fizermos, acabaremos feito uma relíquia sem utilidade. Então, olha só uma coisa interessante. Você serve as pessoas não porque você é forte, mas é porque você precisa fazer. Servir alguém não está na fraqueza ou na fortaleza, está no desejo do coração do Pai que eu faça o que Jesus fez. Sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a figura humana e habitou entre nós. Então, olha só uma coisa linda que nós precisamos e estamos aprendendo neste momento. Que eu preciso fazer isso não porque eu preciso me tornar mais forte ou alguma coisa do tipo, mas eu preciso fazer porque é um mandamento de Deus, ok? Então, uma vida servindo, né? Como viver para servir? Hein? O que você acha? Como viver
para servir. E é nesse momento que nós vamos entrar aqui em 5 pontos rapidamente para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre o que nós vamos estar trazendo para você nessa parte final. São 5 pontos e o primeiro ponto, você vai ver, é esse aqui, é o ministério trivial. Queridos, o ministério trivial, né? O que acontece aqui? Jesus pegou uma criança nos seus braços e basicamente disse o seguinte: aqui está o ministério de vocês. Doem-se àqueles que não lhe darão nem prestígio e nem poder. Coisa que nós não vemos no mundo hoje. As pessoas estão interessadas em poder, as pessoas estão interessadas em riqueza, as pessoas estão interessadas em estar por cima de tudo, as pessoas estão interessadas em ganância, estão interessadas em colocar, em pisar nas pessoas, e nós precisamos mudar essa história. Isso começa com a igreja. É o ministério trivial, é o ministério simples que nós temos que fazer. Porque é esse ministério que vai dar sentido de intimidade e comunhão. Numa igreja é o que dá intimidade e comunhão. É quando eu preciso fazer algo sem pensar em troca, sem prestígio, nem poder. Servir pode ser até uma maneira divertida de se fazer algo. Na verdade, é quase impossível servir sem criar um sentido de intimidade e comunhão. E um lugar para você começar esse ministério é na sua família. Sirva a sua família. Sirva as pessoas que estão ao seu lado. E olha só, eu quero deixar aqui para você este aviso, que eu achei muito interessante, que o autor coloca aqui dizendo o seguinte: costuma ser mais fácil ficar ouvindo sobre servir do que servir de fato. Rick Warren, no seu livro Uma Vida com Propósito, diz o seguinte: se eu não sirvo, não sirvo para nada. Então, olha só, é isso que nós estamos mostrando aqui para você. É muito mais fácil ficar ouvindo sobre servir do que servir de fato. É muito mais fácil. Servir gera esforço. Servir gera cansaço. Servir gera pessoas, muitas vezes, nos machucando. Pode ter certeza disso, que é um exemplo. Jesus. Jesus serviu e mesmo assim ele foi machucado. Então, a característica maior de uma comunidade é aquela que tem um ministério trivial e fazem com que as pessoas sejam submissas, dia após dia. Eu acho que eu não coloquei isso aqui na tela, eu acho que eu não pus na tela, não pus, mas eu quero que você depois possa lá olhar Mateus 20, de 25 a 28. Né? Ele fala um pouquinho sobre isso, sobre essa comunidade estabelecida por Deus, e que ela acaba sendo diferente no mundo e fazendo a diferença no mundo, tá bom? Ok? Então, eu quero passar aqui, o primeiro ponto foi ministério trivial, o segundo ponto é este, ministério de ser interrompido. Ministério de ser interrompido. Queridos, que ministério é esse? Que ministério é esse? Nada mais é do que o ministério da disponibilidade. Queridos, aqui existe algo que a gente precisa estar atento. Muitas vezes nós não queremos ser interrompidos. Eu vou dar aqui exemplo para você. Existem pessoas que vão à igreja e elas vão para orar. E elas vão para orar e elas ficam orando, elas ficam orando, elas ficam orando. E elas não querem ser interrompidas. Elas vivem uma vida reclusa com pessoas, mas se sentem solitárias. Ministério de disponibilidade significa que eu preciso dar um tempo para que eu possa
Ouvir pessoas que necessitem de amparo, de cura, que elas muitas vezes não estão encontrando. E isso serve tanto para a nossa vida espiritual, como para a nossa vida também secular. Quantas pessoas você poderia ter ajudado na sua empresa, no seu trabalho, na escola? Então, nós precisamos aprender isso, e isso é algo importante. Eu quero dar um exemplo de Muhammad Ali, de novo, e ele estava indo para uma cidade, ele pegou um avião, e a comissária de bordo, né, a comissária pediu para que ele, insistiu várias vezes, para que ele colocasse o cinto de segurança, ou seja, afivelasse o cinto de segurança ali no voo. E lembra que eu falei para vocês que ele sempre se achava o maior de todos? Ele acabou dizendo para essa mulher: mulher, eu sou o Muhammad Ali, sou o maior, eu não preciso do cinto de segurança, né? E quem precisa do cinto de segurança é o super-homem. Essa comissária de bordo respondeu para ele, o super-homem não precisa de cinto de segurança e muito menos do avião. Ou seja, ele estava, ele interrompeu, ele queria interromper uma regra que havia naquela aeronave. Você sabe disso, você já andou de avião, uma das coisas que mais se coloca em xeque você deve estar com o cinto afivelado o tempo todo no voo, porque é extremamente perigoso você estar sem o cinto de segurança. Então, ele simplesmente falou assim: olha, eu vou recusar, eu sou maior, né? Acabou falando, o super-homem não precisa de cinto de segurança, né? E se achava o maior. E simplesmente a comissária disse assim, exatamente, só que o super-homem não precisava de avião. Então a gente precisa aprender isso. Então, por que não criar uma rotina de interrupção e de disponibilidade em sua vida para ajudar pessoas, né? Servir não quer dizer só se dedicar a tarefas banais, nem que nosso dia deve ser consumido apenas de interrupções. Saber quando estar disponível para o ministério trivial exige discernimento e sabedoria. Lembra que eu falei para vocês ali que precisa de discernimento e sabedoria? Meu irmão, precisa de discernimento e sabedoria. Outra coisa aqui que eu quero passar para vocês é o seguinte: reconhecer nossas fraquezas e limitações. É fácil? Irmão, não é fácil não. Reconhecer as nossas fraquezas e limitações. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: por que você escolheu estar tão ocupado? Muitas vezes, será que nós escolhemos estar ocupados ou nós estamos ocupados para simplesmente esconder a nossa fraqueza e a nossa limitação? O que você pensa sobre isso? Então, olha só, que coisa interessante. O que me deixou incomodado nesse trecho foi uma reflexão sobre isso. Então, olha só, muitas vezes nós estamos com medo de recusar as oportunidades e elas deixarem de ser oferecidas. Muitas vezes nós queremos estar tão ocupados porque nós não queremos rejeitar nenhuma oportunidade. Sabe o que eu estou dizendo aqui? É o seguinte: você não sabe dizer não e você precisa aprender a dizer não. Eu não posso. Isso não é rejeitar uma oportunidade, é ter sabedoria, porque vai chegar uma hora que você vai estar num estado tão cansado e tão fraco que você vai sucumbir aos privilégios e os prazeres do mundo.
Então, olha só, será que nós estamos tão ocupados porque nós estamos com medo de que as oportunidades deixem de ser oferecidas? Será que nós estamos tão ocupados porque nós estamos preocupados em ser menos importantes? Eu não sei você, mas precisamos estar atentos com isso. E aqui diz reconhecer nossas fraquezas e limitações. É extremamente perigoso um adulto não ter prestação de contas com alguém em sua vida. É preciso ter prestação de contas, sim, mesmo sendo adulto. Por quê? O ferro afia o ferro, o que acontece? Se tornam experientes. Então, nós precisamos nos tornar experientes dessa forma. O quarto ponto aqui, esse é difícil, meu querido. O ministério do controle da língua. Meu Jesus. É, para servir tem que controlar a língua? Tem, irmão. Tem que controlar a língua, sim. Né? Então eu quero ler para você aqui o que Dietrich Bonhoeffer diz. Em geral, combatemos os pensamentos maus recusando-nos terminantemente a permitir-lhes expressão em palavras. Toda comunidade cristã deve adotar como regra inquestionável que cada indivíduo está proibido de falar muito sobre o que acontece. Então, gente, o que acontece com você é problema seu. O que acontece com os outros é problema dos outros. Meu irmãozão, vai pensando aí. Pega isso no espírito, porque o negócio não é fácil não, gente. Né? Precisamos controlar a língua no tocante ao progresso espiritual da nossa vida. Francisco Sales escreveu o seguinte: dizemos com frequência que não somos nada ou que somos a própria miséria, o refúgio do mundo, mas ficaríamos muito chateados se alguém nos entendesse ao pé da letra ou contasse para os outros que somos de fato como apregoamos. Fingimos querer para nós o último lugar do grupo e sentar-se na ponta da mesa, sendo que temos em vista galgar depressa uma posição mais elevada. A verdadeira humildade não faz espetáculos e raras vezes fala com modéstia. Não só deseja esconder todas as outras virtudes, como, acima de tudo, deseja se esconder. Querido, sabe o que significa isso aqui? Significa uma coisa interessante. Eu quero ser Deus. Eu quero ser Jesus. Eu quero ser o Messias. Eu vou dizer para você, eu quero lembrar para você algo importante. Você não é o Messias, você não é o Papa e você não é super-homem. Você é você e você tem que aprender a controlar a sua língua, porque se você não compreender o fato de você controlar a sua língua, você vai ter sérios problemas. Tem coisas que é você e Deus e mais ninguém, tá bom? Por último aqui, indo para o encerramento do nosso estudo de hoje, nós vamos ver aqui o ministério da tolerância. Eita, meu irmão, ministério da tolerância. O que é esse ministério da tolerância, irmãos? O que é esse ministério? Esse negócio que fica toda hora falando para nós aí, o que é ministério de tolerância? Nós somos chamados para carregar os fardos uns dos outros. E muitas vezes nós precisamos envolver em oração pela necessidade do outro ou levar conforto a alguém que sofre. Então, gente, é exatamente isso. Precisamos aprender a tolerar pessoas, porque quando nós toleramos pessoas, nós aprendemos a amá-las. A amá-las, ok? Então você precisa entender isso, eu preciso entender isso. Eu tenho a certeza de que você vai entender isso, porque é um fato que nós precisamos entender, né? Mais importante ainda, impediam-me de escutar o que Deus poderia ter para me dizer por intermédio das pessoas. Isso aqui é uma coisa muito interessante que o autor coloca, que muitas vezes eu não tenho tolerância nenhuma, eu passo a ser intolerante,
Só que eu esqueço que a minha intolerância vai levar aquela pessoa mais longe de um aprendizado que Deus gostaria que eu aprendesse com ela. Você está entendendo isso? Então, eu poderia aprender muito mais com aquela pessoa que eu estou sendo intolerante. Isso é fácil? Não. O ministério da tolerância implica ir muito além de suportar pessoas difíceis. Também está relacionado com ouvir Deus falar por meio delas. Compreender com aprender a ser por elas. Aprender que a pessoa mais difícil, com o que mais tenho que lidar, sou eu mesmo. Gente, isso aqui é uma coisa que não muda. Isso aqui é uma coisa que está viva em nós, e nós precisamos mudar isso. Nós precisamos alterar isso. Tolerar esse alguém não exige que nós tornemos-nos os melhores amigos do mundo. Apenas que aprendamos a desejar-lhe o bem, abrindo mão do direito de feri-lo em um revide, passando a experimentar nossa posição comum diante da cruz. Meu irmão, isso aqui é muito interessante, e você vai ver algo muito interessante que eu vou dizer agora. Eu vou falar de tudo isso que eu disse. Apenas que aprendamos a desejar-lhe o bem, abrindo mão do direito de feri-lo em um revide, passando a experimentar nossa posição comum diante da cruz. Eu quero aqui falar de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Essa pessoa chamada Jesus Cristo, ela veio ao mundo, ela sofreu, e ela ajudou pessoas. As pessoas que ajudaram elas, as pessoas que ele, Jesus, ajudou, essas pessoas o condenaram, pediram para que soltassem um assassino e que crucificassem a Jesus. Olha só que coisas interessantes. Jesus não era super-homem. Jesus, ele não era uma pessoa com um cargo político. Ele não era uma pessoa religiosa, mas embora entendesse de religião e das regras e das leis daquela época, mas ele optou em não ferir as pessoas com o revide, porque lá na cruz, veja bem, o chicote dos soldados romanos, a coroa de espinhos em sua cabeça, os pregos em suas mãos e pés, ele, sabendo da dor que ele estava passando ali naquele momento, pendurado em uma cruz, sabendo que a sua morte em breve chegaria, Jesus não acusou ninguém. Jesus não feriu com revide aquelas pessoas que o colocaram naquela cruz. Jesus simplesmente se prostrou diante do Pai e disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Logo em seguida, você conhece o trecho bíblico, Jesus expirou. E aí o que acontece? Ele foi paciente, ele perdoou e amou a todos até o fim. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você quer servir na prática? Será que é isso mesmo que nós queremos? Será que é isso mesmo que nós queremos fazer? Será que nós queremos servir na prática? O que nós vamos realizar? O que nós vamos fazer, irmãos? Olha só que coisa interessante. A grande santa piada de autoria do próprio Deus diz o seguinte: todo ser humano que passou por essa vida padeceu do complexo de Messias, exceto um, o próprio Messias. Eu encerro aqui com essa frase. Jesus tolerou o chicote, o espinho e a cruz. E os pregos. Ele não tolerou a morte,
porque a morte ele venceu. Queridos, é isso que nós estamos tentando aprender todos os domingos aqui. Nós estamos aí falando, hoje nós estamos falando sobre isso. Capítulo 7, pequeno o bastante, a prática do serviço. A prática do serviço. É fácil? Não. É complicado? Talvez. Mas nós precisamos entender que Jesus, ele nos ensina a servir. Ele nos ensina muito mais ainda a tolerar. Jesus, como o Senhor é bom. E nós vamos encerrar aqui com esse pensamento. Jesus, ele tolerou o chicote, o espinho em sua cabeça, os pregos em suas mãos, se prostrou na cruz que o levou à morte, mas ele venceu a morte. O que ele não tolerou foi a morte naquele momento. Ele morreu sim, porque foi predito que isso aconteceria, mas ele venceu a morte, porque no terceiro dia ele ressuscitou. E muitas pessoas estão querendo ser Messias, mas Messias só existe um, Jesus Cristo. E Deus possa abençoar a sua vida. Nós falamos hoje sobre a vida que você sempre quis e que Deus sonhou para você na prática do serviço. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a sua vida e que Deus possa abençoar você. Nós vamos orar encerrando neste momento maravilhoso. Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar, queremos te engrandecer, queremos exaltar o teu nome. Neste momento, ó Deus, onde nós vamos entregar as nossas vidas ao Senhor, nós temos a certeza de que o Senhor pode realizar algo que nós não podemos realizar. Nós queremos fazer algo que só o Senhor pode nos ajudar a fazer. Por isso, neste momento, nos ajude em todo o tempo e em todas as circunstâncias e situações. Obrigado, Deus, se conosco, nos ajude, nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos aprender a servir em todo o tempo. E nós estamos gratos ao Senhor, porque nós temos recebido dia a dia esta oportunidade maravilhosa. Obrigado, Senhor, se conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, na próxima semana nós continuamos. Não esqueça de deixar um like, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa transmissão com quem você precisa compartilhar. E eu quero desejar a você um excelente dia na presença do Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe e fique na paz. Agindo Deus, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nada e nem ninguém. Preste atenção. Escute todas as coisas, mas retém apenas aquilo que é bom. Fique na paz e até breve, em nome do Senhor Jesus. Tchau, gente. Deus abençoe.